Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, a nossa segunda aula prática de hoje, da disciplina de Ciências Moleculares e Celulares, né? Hoje nós estamos na nossa segunda aula prática. Pessoal, quem tiver com o fone ligado, por favor, desliga para poder não dar interferência aqui enquanto eu estiver falando. E aí, pessoal, como eu falei com vocês, nós estamos na nossa segunda aula prática da disciplina de Ciências Moleculares e Celulares, e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as estruturas celulares. E também nós vamos estudar um pouquinho sobre as estruturas que compõem as células eucariontes. E aí nós vamos examinar 3 lâminas, né? Nós vamos estudar 3 lâminas. Uma das nossas lâminas é a lâmina de estômago, então a gente precisa observar a morfologia, os constituintes e a organização dos tecidos, né? O seu tamanho celular. A nossa segunda lâmina vai ser uma lâmina de fígado, e aí nós vamos precisar de observar as células que constituem esses órgãos, né, a morfologia delas, os seus constituintes e o seu tamanho celular. E nós temos a terceira lâmina, que é a lâmina de pâncreas. E nós vamos examinar, as mesmas coisas, que é a morfologia, os seus constituintes e a sua organização celular, né, e o seu tamanho celular. Então, aí nós temos 3 lâminas hoje. E aí, através da observação dessas lâminas, vai o quê? Vai nos possibilitar visualizar como são formados esses tecidos e como são formadas essas células eucariontes. E aí também nós vamos conseguir visualizar o formato e suas diferentes funções, né? E como elas conseguem se organizar, dando origem a essas estruturas. Então, nós vamos observar o que tem por trás aí desses órgãos aí, quais são as células que constituem esses órgãos aí. E aí nós vamos ver a aula da professora, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a aula. E eu gostaria que vocês fizessem um esquema via desenho no caderno de vocês, e os alunos que ficaram responsáveis por enviar o relatório, que aí vocês podem me enviar na terça-feira, tá bom? Os nossos objetivos da aula de hoje será conhecer as diferentes morfologias das células eucariontes. Então, nós vamos ver os diferentes formatos dessas células. Então, quando nós falamos de morfologia, nós estamos falando de formatos de células. Vamos ver, observar a organização hierárquica dessas células eucariontes quanto à formação dos tecidos e dos órgãos. Então, nós sabemos que células que possuem mesma morfologia, que possuem mesmo formato e possuem mesmas funções, elas se organizam de forma a dar origem aos tecidos, e esses tecidos eles se organizam dando origem aos diferentes órgãos. E vamos visualizar a formação de glândulas endócrinas e exócrinas. Então, nós vamos ver como essas glândulas elas são formadas e vamos rever quais são, então, as secreções que elas produzem e que são necessárias para o funcionamento das diferentes células dos diferentes organismos. Então, na nossa aula de hoje, nós temos esses 3 objetivos. E, para isso, nós temos a proposta de 3 lâminas. Então, nós vamos utilizar o nosso laminário digital e nós vamos fazer a observação da lâmina de fígado, observando quais são as células que constituem esse órgão, então vendo como esse órgão ele está dividido, como ele está organizado, como são essas células que estão ali presentes. Então, nós temos 2 lâminas de fígado, uma de fígado de porco e uma de fígado de rato. Nós vamos observar as lâminas de estômago e pâncreas. Então, nas lâminas de estômago, na lâmina de estômago, nós vamos ver como essas células estão organizadas, vamos ver as diferentes regiões que estão ali associadas às pregas intestinais,
Vamos ver quais são as células que produzem os diferentes compostos. Então, nós temos células que produzem secreção ácida, produzem ácido clorídrico para o processo de digestão, e é específico de um tipo de célula. Nós vamos ver a produção de uma outra enzima, de uma pré-enzima, por um outro tipo específico de célula que também estão presentes ali no órgão, no estômago, né, no órgão estomacal. E nós vamos ver também o pâncreas. Então, o pâncreas é uma glândula mista e ele possui duas porções, uma exócrina e uma endócrina. Então, na porção exócrina, eu tenho a produção de diferentes secreções que vão participar também do processo digestivo. E na porção endócrina, eu tenho a produção de insulina e glucagon, que são, então, responsáveis, também participam do processo de digestão e são responsáveis por manter os níveis de açúcar na corrente sanguínea. Então, nós vamos ver essas três lâminas com o intuito de observar as morfologias das células e como os tecidos estão organizados para formar esses órgãos. Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre diferenciação celular. Então, nós sabemos que todas as células, elas são formadas a partir de um processo de divisão celular. Então, uma célula ela dá origem às demais células a partir desse processo de divisão, que pode ser a mitose, quando nós falamos de células somáticas, quando nós falamos de células que constituem todos os organismos vivos, as células de forma geral, então células epiteliais, células neuronais, ou elas podem ser através de divisão meiótica, quando nós falamos de células gaméticas. Mas as células gaméticas hoje não serão enfatizadas nessa aula. Nós temos uma aula específica, que é a nossa última aula prática, para falar sobre elas. Então, nós vamos rever esse conceito de divisão celular e vamos ver como elas se diferenciam. Então, as células, de forma geral, elas passam por dois processos, um processo de divisão e um processo de diferenciação. No processo de diferenciação é onde ocorre a sinalização para essa célula formar os diferentes tipos e desempenhar as diferentes funções dentro dos organismos. Então, nós vamos ver que a partir de uma célula tronco, todas as demais células elas são formadas. Então, acompanhem comigo. Então, nós sabemos que para as células, os organismos serem formados, então nós estamos falando de organismos eucariontes. Então, para esse processo de diferenciação e divisão celular acontecer, é necessário que uma etapa de fecundação ocorra. E nessa etapa de fecundação, eu tenho a formação, então, do zigoto. Quando nós temos a formação do zigoto, eu tenho ali, então, que inicia-se um processo de divisão celular. Então, esse zigoto, ele inicia umas etapas embrionárias, então, passam por diferentes ciclos de desenvolvimento embrionário, de divisão embrionária, para a formação, então, dos organismos. E dentro dessas etapas, a primeira etapa de divisão que está associada à formação dos organismos é a etapa de mórula. Na mórula, então, inicia esse processo de divisão. O zigoto, ele tem um conjunto cromossômico. Então, nós relembrando, né, para a formação de zigoto, eu preciso que as células sejam fecundadas. Então, eu tenho lá uma célula gamética feminina com uma célula gamética masculina. Cada uma dessas células, elas possuem um conjunto cromossômico. Então, por exemplo, na espécie humana, a célula gamética feminina, o óvulo, tem 23 pares de cromossomos. 23 cromossomos, e a célula masculina, que é o espermatozoide, ele também carrega 23 cromossomos. Quando acontece a fecundação, então eu tenho um conjunto cromossômico formado, que no caso da espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Então, o zigoto ele é formado por esses 46 cromossomos e ele entra em processo de divisão celular, iniciando esse processo através da mórula. Então, vamos voltar à nossa tela. Então, nesse processo de divisão, as células começam a se dividir, formar as demais células do organismo, e seguindo essas etapas de desenvolvimento embrionário, eu tenho a etapa de blastocisto, a divisão de blastocistos. Nessa divisão de blastocisto, eu tenho uma massa celular que é formada, uma massa celular interna. E através de experimentações, observou-se que essa massa celular interna, ela se diferencia nas diferentes células do organismo. Então, isso pode acontecer através, esse processo de diferenciação, ele pode acontecer através do processo de células-tronco embrionárias. Então, células-tronco são as células originais aqui, vindas do processo de divisão do zigoto,
e elas têm características de serem totipotentes, ou seja, células-tronco embrionárias, elas podem formar qualquer tipo de célula, justamente porque elas são totipotentes. E eu tenho células-tronco que depois elas vão ser utilizadas já na fase de adulto, né? Não mais na fase embrionária, depois da formação do organismo, que são células-tronco mesenquimais e também de medula óssea, quando nós falamos de animais, que elas têm caráter, então, pluri ou multipotentes. Então, elas vão formar algumas células que já são específicas para aqueles tecidos e órgãos onde vão ser substituídos. Mas retomando aqui a célula tronco embrionária. Então, essa massa celular interna, ela pode, através de estímulos, desenvolver os diferentes tipos celulares. Então, por exemplo, se ela recebe uma sinalização para desenvolver células neuronais, então ela vai formar os neurônios. Então, ela tem essa característica de formar neurônios. Se ela recebe um estímulo para formar células, fibras musculares, então ela vai dar origem a essas células musculares. E se ela recebe um estímulo para formar hemácias, células sanguíneas, ela vai dar origem a essas células. Então, ela vai sofrer um processo de diferenciação. Que tipos de estímulos estão associados a essas células, né, que elas recebem? Podem ser tanto estímulos, sinalizações genéticas, expressões gênicas, então os nossos genes ou os genes dos diferentes organismos, eles conseguem controlar o processo de diferenciação celular e também estímulos do meio. Então, se ocorre ali algum tipo de mutação, algum tipo de erro, ou recebe uma sinalização, pode ser hormonal, por exemplo, para em determinadas células, essas células elas começam, então, algumas células tronco, elas começam a se dividir para formar aquele tipo de tecido específico dessa sinalização. Então, para a formação dos diferentes formatos das nossas células e das células dos diferentes organismos e que desempenham diferentes funções, essas células precisam da diferenciação celular, precisam receber essa sinalização para que formem, então, os diferentes tipos de células. Então, vamos retornar. Então, eu tenho que o processo de diferenciação, ele é fundamental para o desenvolvimento dos diferentes formatos, visto que nós estamos observando aqui que eles podem formar neurônios, podem formar células musculares, células cardíacas, hemácias, tecido epitelial. Então, cada um recebe um tipo de estímulo, um tipo de sinalização para que sejam, então, diferenciadas nessas células. Retomando, então, essa imagem, nós já conhecemos ela da nossa aula anterior, então nós temos aqui uma imagem de células eucariontes. Então, o que define as células eucariontes, além da característica de possuírem o núcleo, né, o material genético abrigado aqui por uma carioteca, é possuir, então, diferentes organelas que vão desempenhar as diferentes funções. Então, essas organelas, elas também são formadas através de expressão gênica, elas são formadas através de sinalizações celulares. Não é formado por um processo de diferenciação, mas elas também são formadas por sinalizações de expressão gênica, através de expressão gênica. Então, eu tenho numa célula eucarionte organelas que têm funções específicas. Então, nós já falamos sobre essa estrutura de envoltório nuclear e que esses poros que estão aqui presentes na carioteca é essencial para o processo de síntese proteica, então, para a saída do RNA mensageiro, que vai se encontrar, então, na região nuclear, então esse RNA mensageiro é produzido através da transcrição do DNA e ele tem que sair para o citoplasma. Então, ele vai sair justamente por esses poros da carioteca. Então, nós já vimos a função, essa função relacionada ao núcleo, à carioteca. E nós sabemos que nós temos membrana celular, parede celular nas células vegetais, e nós temos as diferentes organelas. E nós vamos compreender quais são as funções dessas organelas e como elas são visualizadas em microscopia eletrônica, uma vez que na microscopia óptica, as organelas, assim como membrana plasmática, elas não são possíveis de serem visualizadas. Então, uma das organelas que está presente nas células eucariontes é o retículo endoplasmático.
Então, o retículo endoplasmático, eu tenho dois tipos de retículo endoplasmático. Eu tenho o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Então, relembrando lá ao início da nossa disciplina, quando nós falamos sobre a origem das células, nós sabemos que as primeiras células, né, a célula ancestral, as células ancestrais, elas tiveram diferentes teorias, e uma dessas teorias fala sobre a invaginação da membrana. Então, a partir dessa teoria de invaginação de membrana, também ela pode ser aplicada para a formação das diferentes organelas. Então, os retículos, eles possuem esse sistema de endomembranas. Então, eles são esses sacos achatados que compõem, então, um sistema de membrana. E no caso do retículo rugoso, eu tenho aderido a ele os ribossomos. Então, esses ribossomos, eles são responsáveis por síntese de proteínas. Então, nós sabemos que ele é responsável pela produção das proteínas que nós utilizamos para as diferentes funções do organismo. Eles estão associados a esse retículo, então esse retículo rugoso, ele também está associado a essa função de síntese proteica. Então ele produz essas proteínas, elas são armazenadas, né, em vesículas. Essas vesículas, elas se desprendem numa estrutura que é chamada de retículo endoplasmático de transição, e essas vesículas, elas são levadas para o complexo de Golgi. Isso acontece tanto nas proteínas quanto na síntese de lipídios. Então, os retículos endoplasmáticos fazem produções de macromoléculas. Rugoso produz proteína e o retículo liso produz síntese de lipídios, produz lipídios. Então, ambas moléculas, elas utilizam essa vesícula de transporte para ser levada até os ribossomos. Então, eu tenho, nessas estruturas de retículo endoplasmático, eu tenho que elas são formadas a partir do envelope nuclear. Então, se nós observarmos aqui, essa aqui é a carioteca. Eu tenho aqui na carioteca os poros, que nós acabamos de comentar, que são necessários para a passagem do RNA mensageiro. E nessas formações eu tenho a saída, né, a origem, então, desses sistemas de membrana dos retículos endoplasmático liso e do sistema reticular de forma geral. Então, eu tenho que o retículo endoplasmático rugoso associado à carioteca. E depois eu tenho o retículo endoplasmático liso associado ao retículo endoplasmático rugoso. Então, como ela não é possível ser observada em microscopia óptica, nós temos aqui ao lado uma micrografia de microscópio eletrônico. Então, só enfatizando que, assim como os órgãos e os diferentes órgãos que constituem os organismos, nós temos também dentro das organelas uma estrutura que é chamada, uma região que é chamada de lúmen. Então, que é a região mais interna dessas estruturas. Então, muitas das reações ocorrem voltadas ocorrem nessa região. Então, observando a eletromicrografia, eu tenho aqui uma região de retículo endoplasmático rugoso. Então, quando eu observo uma micrografia, eu consigo ver aqui a região dos sacos achatados. E no caso do retículo rugoso, eu tenho aqui, olha só, essas pontuações mais escurinhas aderidas a esse retículo, que são os ribossomos. Então, isso que dá o caráter rugoso desse retículo. Então, eu tenho aqui os ribossomos. E já associado ao retículo endoplasmático rugoso, eu tenho o retículo endoplasmático liso. Então, eu consigo observar aqui os sacos achatados, né, dessa organela, porém, eu não tenho, então, os ribossomos aderidos, eles são lisos. A segunda organela, que também está próxima aos retículos, é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele possui duas regiões, uma região que é chamada de trans e uma região que é chamada de cis. Por que isso é importante? Porque nós vimos que no retículo endoplasmático rugoso, nós temos, e no retículo endoplasmático liso, nós temos a produção de lipídios e a produção de proteínas.
Então, são duas moléculas que são essenciais para as funções dos diferentes organismos. Porém, elas são produzidas e precisam ser amadurecidas, maturadas. E para que isso aconteça, elas são levadas ao complexo de Golgi. Então, esse complexo de Golgi, com essas vesículas de transporte, de transição que nós vimos, ela entra pela face cis do complexo de Golgi. O complexo de Golgi faz esse processo de maturação das proteínas e dos lipídios e liberam essas moléculas através da face trans. Então, vamos ver na nossa tela. Então, eu tenho aqui a região de cis, onde a vesícula transportadora ela vai entrar, e aí ocorre todo o processo de maturação aqui nessa estrutura, e ela sai pela face trans. Então, ela também libera vesículas transportadoras dessas moléculas pela face trans. Ele também é um conjunto de membranas. Então, eu também tenho os sacos achatados, organizados aqui em forma de pilha, então são empilhados, que formam as cisternas, e na região central eu tenho a formação do lume. Assim como o retículo endoplasmático, eu também não consigo visualizar o complexo de Golgi nas lâminas de microscopia óptica. Então, novamente, eu tenho aqui uma microscopia de eletromicrografia, de microscópio eletrônico. Então, eu tenho aqui um complexo de Golgi, eu tenho face cis, face trans, e eu consigo observar vesículas, olha, vesículas chegando na face cis e vesículas saindo da face trans. Então, eu tenho aqui o conjunto de sáculos achatados, sobrepostos, né, um em cima do outro, e eu consigo observar regiões cis e regiões trans. Então, além disso, as vesículas que fazem de transporte, né, que vão carregar, então, as moléculas formadas. Então, é importante que nós observamos que nós temos essas estruturas endomembranosas, né, essas organelas que possuem membranas. Uma outra organela que também se encontra nas células eucariontes são os lisossomos. Então, os lisossomos, eles são responsáveis por um processo de digestão celular. Então, eles são responsáveis, eles possuem enzimas que fazem digestão celular. O que é essa digestão celular? Então, nós vimos os processos de fagocitose, quando nós falamos de transporte de membranas, e esse processo de digestão, ele consiste em eliminar, digerir, então, através dessas enzimas, restos celulares ou compostos que precisam ser degradados. Então, eu tenho que os lisossomos, ele conseguem degradar, por exemplo, organelas que já perderam função. Então, ele é uma organela que é responsável por um tipo de faxina dentro das células, né? Então, ele faz o processo de digestão, porque ele tem enzimas dentro dessa organela e ela consegue fazer essa digestão, essa degradação desses restos celulares, pode ser de células, de organelas, de diferentes compostos, e eliminar para fora da célula. Também é uma organela que nós não conseguimos observar em microscopia óptica, por isso que nós temos uma micrografia aqui para ser observada. Então, observando a micrografia, essa organela, ela tem esse caráter circular, né, esférico, então, os lisossomos. É um vacúolo, né, que faz esse processo de digestão. Então, aqui nessa micrografia, eu tenho duas organelas danificadas, um peroxissomo e uma mitocôndria. Danificada que perdeu a sua função. Então, eu tenho que o lisossomo, ele engloba esses fragmentos para o processo de digestão. Então, ele é uma organela que faz essa fagia, né, essa limpeza dentro das células. Uma outra organela, e essa organela é endomembranosa também, que é uma das organelas lá da célula ancestral, é a mitocôndria. Então, a mitocôndria é uma organela que ela possui DNA. Então, ela é uma organela que possui o seu próprio material genético. Então, ele produz as suas proteínas que são necessárias para os processos, por exemplo, de respiração celular, produzem outros compostos que são necessários para o funcionamento das diferentes células dos diferentes organismos. Então, essa mitocôndria,
ela é formada, então, por uma membrana, né? Nós temos uma membrana interna, um espaço entre membrana e uma membrana externa. Dentro dessa membrana interna, eu tenho as cristas mitocondriais, e dentro dessas cristas mitocondriais, eu tenho uma espécie de citoplasma, que é uma matriz, né? Que é uma matriz mitocondrial. E nessa matriz, eu tenho ribossomos livres dentro dessa matriz. Então, e DNA. Justamente por quê? Porque o DNA dessa mitocôndria, ela vai fazer os mesmos processos que de uma célula normal, e os ribossomos vão produzir as proteínas. Então, de forma geral, nós usamos, né, o DNA é utilizado para a transcrição dos nossos genes e para a produção das proteínas. Então, é isso que também acontece dentro da matriz da mitocôndria. Então, nós conseguimos, na micrografia, observar, então, olha só, a membrana externa, membrana interna e as cristas mitocondriais que estão presentes nessa organela. Então, eu vejo aqui nessa outra imagem, que é uma microscopia de fluorescência, eu consigo observar, então, a mitocôndria, aqui. Aqui eu tenho a célula, né, na verdade, um DNA nuclear, e aqui a mitocôndria com o seu DNA mitocondrial. Então, essas pontuações que nós vemos aqui são os DNAs mitocondriais presentes nessas organelas. Organela mitocôndria está presente tanto em célula animal quanto em célula vegetal. Então, ela faz processo de respiração celular em ambos. Os centríolos, então, é um outro tipo de organela. Nós já falamos sobre a composição dos centríolos. Então, os centríolos eles são formados pelos microtúbulos. Então, nós sabemos que microtúbulo é um componente, então, do citoesqueleto e é formado por tubulina, então, por tubulina, subunidades, né, a alfa e beta tubulina, que são proteínas que dão forma, né, que estão ali dando suporte para a formação do citoesqueleto, para a constituição ali da célula, e também estão associados aos centríolos. Então, os centríolos, eles são formados por 9 trincas. Então, eu tenho 3 microtúbulos dispostos, né, um unido ao outro, em 9 trincas. Então, isso forma como se fosse uma estrela. Então, nós chamamos de áster, né? Ele vai dar origem às fibras do áster. E por que ele é importante? Porque ele está relacionado com o processo de divisão celular. É uma organela que participa do processo de divisão celular. Então, observando, então, novamente uma micrografia, eu consigo ver aqui a secção longitudinal de um microtúbulo, de um centríolo. Então, eu vejo aqui disposto os microtúbulos, né? Longitudinal, aqui transversal. E quando eu vejo a secção transversal, eu vejo a formação das 9 trincas. Eu vejo a formação do áster, né? Da formação de estrela dessa organela. E nós vamos falar também, vamos ver na nossa lâmina, nessa é possível a gente visualizar as estruturas. Então, nós sabemos que os diferentes tipos de células, elas têm diferentes tipos de funções, diferentes formatos. Então, quando nós falamos de glândulas, essas glândulas, elas também possuem esses diferentes formatos. Então, só para reforçar na nossa aula de hoje, nos nossos procedimentos, nós vamos ver uma lâmina de pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, com função exócrina e função endócrina. Então, na porção exócrina, ela é formada por ácidos. Então, nós vamos visualizar estruturas parecidas com essas aqui, onde eu tenho, então, uma célula cilíndrica, né, prismática, com os núcleos na extremidade da célula. Então, elas são responsáveis por produção de secreções que vão ser utilizadas no processo de digestão. Então, ali eu tenho produções de enzimas, como lipases, amilase pancreática, que vão participar do processo de digestão. E eu tenho uma região que é chamada de ilhota de Langerhans, que é a porção endócrina dessa glândula. Então, nessa porção de ilhota de Langerhans, eu tenho, então,
células que fazem a produção desses hormônios. Então, eu tenho células que vão produzir glucagon, que são as células alfa, então produzem glucagon, e as células betas vão produzir a insulina. Então, nós conseguimos observar essas regiões dentro dessas glândulas. Então, o pâncreas, ele tem essa característica, né, de foliar, está associado ao intestino delgado e associado à vesícula biliar, e associado com a porção exócrina, principalmente, eu tenho o ducto pancreático, que vai levar, então, as secreções produzidas pelos ácidos para participar do processo de digestão. Os hormônios, então, eles também saem por corrente sanguínea, então nós vamos ver que eles têm uma lâmina que nós vamos ver que ela é ricamente, um órgão que é ricamente vascularizado, ou seja, eu tenho constantes presenças, grandes concentrações de hemácias, concentrações de vasos sanguíneos, para que isso seja possível, para que esse transporte ele seja realizado. Então, nós vamos iniciar os nossos procedimentos. Então, nós vamos observar as estruturas celulares e a morfologia das células eucariontes animais. Então, por isso, nós temos a proposta de observação de 3 lâminas que estão associadas a 3 órgãos: fígado, estômago e pâncreas, justamente com o intuito de ver o formato dessas células e associar esse formato, essa formação desse tecido, com as funções que eles desempenham. Então, nós vamos iniciar os nossos procedimentos nesse momento. Então, para isso, nós vamos utilizar o nosso software, então, o nosso laminário digital. E a primeira lâmina que nós vamos observar é uma lâmina de estômago. Então, ela também está corada com HE, com hematoxilina e eosina. E nós vamos observar o tamanho celular, a morfologia, vamos definir ali os constituintes, nós vamos conseguir definir membrana plasmática, onde ela está delimitando a célula, o citoplasma, justamente por conta da coloração, e o núcleo, que são os constituintes obrigatórios de uma célula. E vamos ver como elas estão organizadas, como elas se organizam para formar esses tecidos que constituem esse órgão. Então, nós vamos observar no nosso laminário digital. Então, eu vou ao laminário, e vou abrir a lâmina inicialmente de estômago. Então, aqui eu tenho a imagem, uma visão geral de como é essa glândula, esse órgão. Então, nós sabemos que ele é um órgão muscular, então eu tenho uma formada por fibras musculares e eu tenho uma região que são formadas por diferentes pregas. Então, nós temos aqui nessas pregas a formação de glândulas que produzem muco e também produzem ácido hiperpiscinogênio. Então, é na porção dessas pregas estomacais que acontece a produção desses compostos. Então, só ampliando para nós vermos a formação da região do formato das fibras musculares. Então, observando, vou colocar aqui no menor aumento só para ver a composição. Então, aqui eu tenho essa constituição de músculo, de células musculares. E quando nós ampliamos, nós conseguimos observar que nas fibras musculares, como elas são alongadas, o núcleo acompanha a formação da fibra. Então, eu tenho aqui, olha só. Calma aí, pessoal. Só deixa eu... Aqui, o desenho. Então, olha só. Eu tenho aqui o núcleo de uma célula, de uma fibra muscular alongado. Então, ele acompanha a disposição. O que a gente vê é que essas formações aqui, essas estrias que nós estamos observando na lâmina, é que o músculo, o estômago, ele é formado por várias camadas musculares. Então, nós temos camadas longitudinais, camadas transversais. Então, são fibras que estão dispostas justamente por conta do corte. Então, nós conseguimos observar dessa maneira.
Então, aqui eu tenho o núcleo da célula, olha só o formato desse núcleo celular, ele é bem alongado para acompanhar o formato da fibra. Então, quando nós pensamos numa fibra, de forma geral, nós sabemos que ela tem o formato de uma folha, né, mais alongadinha. Então, esses núcleos, eles acompanham esse formato. Então, nós vemos que o núcleo tem uma coloração mais azulada, justamente por conta do caráter ácido do DNA, e essas regiões rosadas, né, são as regiões onde eu tenho a delimitação da membrana plasmática e também do citoplasma, porque cora em regiões, então, que são regiões que são com caráter básico. Então, eu tenho essas estruturas. Então, só aproximando mais, correndo aqui a lâmina, então eu tenho aqui uma outra região do estômago, então também olha só para nós observarmos a formação, então o formato dos diferentes núcleos, então aqui já tem um formato mais circular, a célula ela não possui um formato definido, então aqui tem uma organização. Então é interessante nós observarmos que células que possuem formatos semelhantes vão formar tecidos que possuem então essas células com esses formatos e funções iguais. Então, aqui um outro formato celular, olha só, nós conseguimos ver um núcleo definido, região aqui de citoplasma nessa constituição. Diminuindo aqui o nosso zoom, só para chegar na região das pregas. Então, eu tenho aqui, então, essa região das pregas. Eu tenho uma porção aqui apical, que é a região de fossetas, é onde eu tenho a produção das glândulas de muco. Então, o estômago, ele secreta, né, muco também, ele é formado por camadas de mucosa, de submucosa, e por isso nós temos aqui um epitélio que produz muco, então eu tenho glândulas que produz esse tipo de secreção, e depois essas células, essas glândulas, elas se abrem, então, nessa base dessa região que é chamada de fosseta, formando as outras regiões desse órgão, né? Formando os tecidos, os outros tecidos desse órgão. Então, nós vamos ver que logo abaixo, então, só ampliando, aqui eu tenho regiões de fosseta, então aqui é a minha base da fosseta. Logo abaixo tem uma região que nós chamamos de istmo. Então, olha só, o que é interessante observar? A disposição dessas células, os formatos e como elas estão associadas. Então, aqui eu sei que na fosseta, esse tipo de epitélio, ele é diferente, então ele possui associado a esse epitélio aqui essas porções glandulares. Então só ampliando aqui, isso daqui é secreção de muco, então eu tenho aqui associado a ele glândulas que são secretoras de muco, associadas a essa região de fosseta. Então só vou diminuir um pouquinho o zoom para a gente ver as outras organizações. Então, logo aqui eu tenho região de istmo, então eu consigo ver como essas células estão dispostas. Olha só, essas células, elas são diferentes dessas células, que também são diferentes dessa célula, a organização desse tecido é diferente. Então, aqui eu tenho uma região que é chamada de istmo, e logo abaixo o istmo, eu tenho uma região que é chamada de colo, que também eu tenho disposições celulares diferentes e formatos de células diferentes. E aqui embaixo eu tenho a região de base dessa glândula. Então, o estômago, além de ser ele é um órgão glandular, né? Ele tem a função de órgão, tem a função de glândula, porque ele produz muco e produz secreções. Então, nós vamos ver as células que constituem essas diferentes porções. Então, aqui nós já falamos sobre a fosseta, sobre essas células que produzem muco. Então, nós conseguimos observar a disposição aqui dos núcleos, onde estão corados, consigo observar a região mais rosa, onde se encontra o citoplasma. Observando aqui, novamente, a região de istmo, eu também tenho diferentes células. Então, olha só, eu tenho aqui células que têm uma coloração diferenciada, porque ela tem um caráter mais ácido do que as demais células, e se ela tem um caráter ácido é porque ela produz ácido clorídrico. Então, células que produzem ácido clorídrico são as células parietais.
Então, essas células, elas são coradas de forma diferente. Então, se eu observo aqui, uma célula mais azulada, ela tem esse caráter ácido, então ela tem essa coloração mais azulada. Então, aqui eu tenho uma célula que é chamada de parietal, que ela vai produzir, então, vão secretar ácido clorídrico. Correndo mais um pouquinho a lâmina, então eu tenho células parietais em várias regiões, eu tenho várias, tanto no istmo quanto nessa região de colo. Aqui na região de colo, eu também tenho células que são produtoras de muco, então nós já vamos localizá-las. E aqui, ao final da base dessas células, eu tenho as células que são chamadas zimogênicas. Então, deixa eu localizar aqui essas células que são chamadas zimogênicas, justamente porque elas produzem pepsinogênio, que são, então, o precursor da pepsina, que é uma enzima utilizada também para o processo de digestão. Só deixa eu localizar uma região onde esteja mais visível essas porções, que estejam mais nítidas, né, por conta do corte. Só um minuto. Então, olha só, essa distribuição de fosseta, de istmo, de colo e de base, ela acontece por toda a prega, então toda a organização desses tecidos e dessas estruturas que constituem o estômago. Então, só localizar aqui mais nitidamente uma região com os zimogênios. Então, é importante nós observarmos como é o formato dessas células, qual é a morfologia dessas células, que estão, então, relacionadas com a produção de substâncias que são utilizadas para o processo de digestão. Então, ela desempenha uma função que é diferente. Então, observando aqui, olha só, eu tenho uma região onde eu tenho células que são produtoras de zimogênio. Então, pepsina, ela tem característica proteica, é uma enzima. Então, ela tem uma coloração mais rosácea, justamente por conta do caráter básico dessas células. Olha só, aqui eu tenho outra região que é produtora de zimogênio. Então, eu também tenho essas células que são secretoras de pepsinogênio, na verdade, que é precursor de pepsina. Então, eles se encontram nas bases das pregas intestinais, das pregas estomacais. Então, eu tenho muitas pregas, né? O órgão ele se organiza dessa forma. Então, eu tenho esses tecidos que estão, essas células que estão organizadas em tecidos, e esses tecidos com as diferentes características e funções dão origem a todo esse órgão que é o estômago. Então, nós vamos voltar para conhecer o nosso próximo procedimento. Nosso próximo procedimento, ele será, então, relacionado ao fígado. Então, no fígado, nós vamos observar o tamanho do fígado, a morfologia, os constituintes e a organização. Então, nós temos duas lâminas, uma de porco, corada com HE, para nós vermos como que está organizados os lóbulos e os ductos, e uma de rato, para nós vermos as células de Kupffer e os hepatócitos. Então, nós vamos novamente voltar ao nosso software e vamos abrir primeiro a lâmina do fígado de porco. Então, uma visão geral. Então, nós sabemos que o fígado é uma glândula, é um órgão glandular também, uma glândula acessória, na verdade, do sistema digestivo. Essa porção é o lobo esquerdo, que é o lobo maior do fígado, e aqui a porção direita é o lobo direito. E nós vamos ver que ele é organizado em lóbulos, que são porções menores. E ele tem várias regiões, olha só, essas estruturas aqui, que são associadas à veia central, que vão levar, então, nós temos nessa região aqui os ductos biliares, os ductos que fazem o transporte, os canalículos biliares, que vão fazer o transporte. Isso aqui é o sistema porta, né, associado com todo o transporte, que é o sistema porta do fígado, com o transporte das substâncias que ele é responsável por produzir. Então, só ampliando aqui a imagem para nós vermos a organização. Então, olha só, nós conseguimos ver pela delimitação
que ele é organizado em lóbulos, e cada lóbulo ele vai desembocar, cada conjunto de lóbulos ele vai desembocar numa veia central. Então, se eu observar, olha aqui, deixa eu só ampliar um minuto aqui. Então, olha só, eu tenho um lóbulo aqui, outro lóbulo nessa porção aqui, eu tenho um terceiro lóbulo nessa outra região. Então, todos estão desembocando nessa veia central. Então, essa é uma organização de um órgão do tecido, né, da glândula hepática. Então, eles são lóbulos, formados por 2 lóbulos, na verdade são 4, né? Nós temos lobo direito, lóbulo esquerdo e lobo direito, mais o caudado e o circular, e aí eu tenho as organizações em formato de lobo. Agora nós vamos abrir a nossa lâmina de fígado de rato, porque se eu ampliar essa lâmina aqui, eu não consigo delimitar os hepatócitos. Então, olha só, eu consigo só visualizar algumas colorações, algumas células, mas eu não consigo delimitar as membranas nem o núcleo por conta do tipo de coloração que foi utilizado nessa lâmina. Então, eu vou abrir uma lâmina de fígado de rato, para nós visualizarmos então as células hepatócitas e as células de Kupffer. Então, elas são responsáveis, grande parte, por produção de proteínas, tá? E secreções. Então, só ampliando aqui, olha só, eu vejo a veia central, eu consigo ver as delimitações de lóbulos que vão desembocar nessa veia central. Quando eu amplio a minha imagem, a minha lâmina, eu consigo agora visualizar os hepatócitos. Então, olha só, ele não tem um formato, ele é poliédrico, então ele tem formatos variados. Possui aqui o núcleo, então, central dessa célula, corado nessa coloração, como é a hematoxilina, corado justamente pelo seu caráter ácido. Consigo visualizar ao redor aqui o citoplasma, corado pela coloração, né, eosina, por isso ela tem essa coloração rosácea. E eu consigo ver as células de Kupffer, que são essas células aqui que estão coradas com maior intensidade, quase num negrito, assim, uma coloração negra, que é o nanquim. Então, eu consigo visualizar os diferentes hepatócitos e as células de Kupffer nessas estruturas. Então, eles estão organizados de forma a formar esses tecidos que dão origem ao fígado. Então, eu também consigo visualizar aqui, olha só, sistemas portas, onde desembocam, então, esses lóbulos. Então, aqui nós conseguimos observar que essas células de Kupffer e as células dos hepatócitos, elas são responsáveis por produção de proteínas e de secreções que vão ser utilizadas também no processo de digestão, porque o fígado, ele está associado, né, ao processo digestório, a uma glândula acessória do sistema digestório, e eu consigo, então, observar essas estruturas, o hepatócito e as células de Kupffer. Se eu observar, então, aqui, olha só, eu tenho uma região de ramo da veia porta, do sistema porta, então, por onde vai desembocar as estruturas. Associados a esses ramos, eu possuem ductos biliares, então, nós podemos localizar alguns ductos biliares também que estão presentes, por exemplo, nessa região, são ductos que estão associados, olha só aqui, que estão associados, esses ductos biliares, aos canais biliares, com a liberação da bile, que faz parte do processo de digestão. Então, os hepatócitos estão associados com produção de bile, proteínas do sangue, com transformação de glicose, então, pelo processo de gliconeogênese, acúmulo de glicogênio, produção de ureia. Então, eles estão associados a muitas atividades, a produção de muitos de compostos que estão associados com o processo de digestão. Então, os hepatócitos, eles têm diferentes funções, né? Ele consegue fazer a produção de diferentes compostos. E por isso eles estão organizados dessa forma, na forma desse tecido, que dá origem ao fígado. Então, nós conseguimos observar a constituição dessa glândula acessória, né? Volto a frisar que é uma glândula acessória e que tem essas funções. Então, nós vimos as células de Kupffer, que também produzem proteínas, mas em menor quantidade, produz cerca de 5% da quantidade de proteínas que o hepatócito produz.
Então, agora nós vamos retornar e vamos ver o nosso último procedimento. Então, nós vamos falar agora sobre o pâncreas. Então, no pâncreas, nós vamos ver nós vamos também observar o tamanho celular, a morfologia, os constituintes e como eles estão organizados, como as células estão organizadas. Então, é um corte de pâncreas de cão, corado com hematoxilina e eosina. E nós vamos conseguir ver a porção endócrina, que é formada, então, pelas ilhotas de Langerhans. E vamos conseguir observar também a porção dos ácinos, que é a porção exócrina. Então, são duas regiões que nós vamos conseguir. Então, nós vamos novamente ao nosso software. E vamos abrir a lâmina de pâncreas. Então, uma visão geral, o pâncreas tem essa característica aqui de formação foliar. Então, eu tenho uma região de cauda, de corpo e de cabeça. Então, ele está associado com o intestino delgado e com a vesícula biliar. Então, só em forma de informação, né, para nós nos localizarmos. Um órgão que, assim como o fígado e o estômago, ele também é altamente vascularizado, altamente rico em vascularização. Então, olha só, eu tenho vários sistemas de transporte, onde eu tenho para a liberação dos hormônios, principalmente, uma vez que as secreções, elas utilizam o ducto pancreático. Então, eu consigo aqui observar essas porções aqui de regiões de ácidos, e nós vamos ver as porções também de ilhotas de Langerhans. Então, quando eu começo a ampliar, eu consigo observar aqui, olha só, ácidos e aqui ilhotas de Langerhans. Então, eu consigo ver uma organização diferenciada dessas células. Então, eu tenho, ampliando a nossa lâmina, aqui eu tenho, olha, um sistema de vasos de transporte, então eu tenho vasos sanguíneos aqui associados, ampliando a nossa imagem. Então, aqui eu tenho regiões que nós chamamos acinares, então nós conseguimos observar aqui a formação, a constituição desses ácidos, então são vários conjuntos de células, então é uma glândula, também tenho vários conjuntos de células formando essa glândula. Observa aqui, olha só, os núcleos mais na periferia da célula, então mais voltada para a região das extremidades, né, da célula. Consigo observar, então, regiões onde tenho coloração aqui de citoplasma. Então, vamos movimentar aqui para nós buscarmos um outro campo. Olha aqui, nós conseguimos observar, então, essas regiões de núcleo, regiões de citoplasma e a delimitação aqui, olha, que ocorre pela membrana plasmática. Então, essa porção, onde eu tenho esse tipo de formação tecidual, é a porção acinar, é a porção exócrina do pâncreas, onde eu tenho a produção de bicarbonato, de enzimas digestivas, que vão ser liberadas no duodeno através do ducto pancreático. Então, vão participar do processo de digestão. E nessa porção eu tenho a região de ilhotas de Langerhans. Então, aqui eu tenho células alfa e beta pancreática, que é a porção endócrina, que vai produzir, então, insulina e glucagon. Além dessas duas células, eu ainda tenho as células delta e as células P, que também participam, né, da produção hormonal, de outros hormônios. Então, eu consigo observar aqui as células coradas, mais coradas azul, né, na coloração azul, né, onde eu tenho o núcleo dessas células mais azuladas. Essas células são as betas pancreáticas, então elas produzem insulina, e essas células aqui coradas com o núcleo mais avermelhado, né, tem uma característica mais, desculpa, com o núcleo não, com o citoplasma bem mais avermelhado, bem mais concentrado, são as células que produzem glucagon, são as células alfa pancreáticas. Então, eu consigo distinguir, através da coloração, as células alfa e as células beta. Então, aqui é uma porção de ilhota de Langerhans, que fazem parte, então, da porção endócrina do pâncreas. Então,
retomando a nossa aula, então eu sei, né, através da observação, nós conseguimos, através da observação dessas lâminas, ver a constituição celular desses tecidos, ver o formato, onde os núcleos estão localizados. Através da coloração, eu consigo definir se o núcleo está mais central, se ele está mais nas extremidades. Consigo definir o citoplasma, então por isso eu sei que ali delimitando isso eu tenho uma membrana plasmática, reforçando que nós não conseguimos visualizar mesmo membrana plasmática na microscopia óptica, mas eu consigo definir essa delimitação justamente pela coloração. Vimos que essas células que possuem esses mesmos formatos, eles se organizam em tecidos, então células, por exemplo, do hepatócito que nós vimos, nós sabemos que eles produzem diferentes tipos de secreções, diferentes tipos de produtos, e por isso elas estão organizadas, formando esse tecido hepático que está relacionado com a glândula acessória, que é o fígado. Então, nós vimos que ele também está dividido em lobos, então eles se organizam em lobos, e esses lobos estão divididos em lóbulos, que são porções menores, e aí estão associados ali com o sistema de veia central, que vai levar para a veia porta para transporte dos compostos que são produzidos pelo fígado. Então, nós conseguimos observar que essas células, elas formam, né, esses tecidos, e esses tecidos, eles dão forma e função aos nossos órgãos, né, e aos órgãos dos diferentes organismos. Da mesma forma, a gente visualizou isso na lâmina de estômago. Então, nós vimos que o estômago é um tecido muscular, então eu tenho fibras, eu tenho camadas de músculo envolvendo esse órgão, então por isso que nós conseguimos visualizar a fibra muscular. Então, nós vimos que o núcleo da fibra, ela é alongado, acompanhando o formato dessa célula. Nós vimos que nós temos ali na região da musculatura fibras entrepostas, então nós conseguimos observar isso através desse corte. Vimos que também nós temos uma região das pregas, onde eu tenho uma porção glandular, então eu tenho produção de muco pela região das fossetas e pela região do colo. Eu tenho células com colorações diferentes, por exemplo, as parietais, que são coradas mais azuladas, que vão produzir ácido clorídrico, as imogênicas, que produzem pepsinogênio, que são coradas mais rosáceas, justamente por conta desse caráter basófilo, que ela é acidófilo, né? Que ela tem, esse corante, ele tem esse caráter acidófilo, então ele tem afinidade por compostos básicos, então faz essa coloração. Então, através das colorações, a gente consegue definir algumas estruturas desses cortes e definir, né, essas organizações hierárquicas, esses níveis hierárquicos de organizações das células. Então, nós vimos 3 lâminas, né, que foram propostas para a nossa aula de hoje. Essas 3 lâminas, elas permitiram que nós visualizássemos as suas estruturas, então nós conseguimos definir, né, as estruturas que são obrigatórias das células, então material genético sempre organizado no núcleo. Então, quando nós pensamos em células, nós conseguimos ver essa delimitação de membrana, vimos ali a constituição do citoplasma, então pela coloração, e a disposição desse núcleo. Então, nós vimos os núcleos alongados nas células estomacais, vimos os núcleos circulares nas demais células, vimos que nós temos diferentes posicionamentos desses núcleos, que eles podem ser centrais, mas eles podem estar nas periferias da célula, pode estar numa região mais apical dessa célula, numa região mais basal dessa célula. Então, nós sabemos que as células, elas possuem essas diferentes regiões, então, nós já discutimos isso na nossa aula teórica. Tem uma região basal, uma região lateral, uma região apical. Então, o núcleo, ele consegue se dispor nessas estruturas, nessas regiões. Então, nós conseguimos observar isso nas nossas lâminas. E nós vimos na nossa lâmina de pâncreas as porções, então, exócrinas e endócrinas que constituem essa glândula. Então, ela é uma glândula mista e ela tem uma porção de secreção de produtos que vão participar do processo de digestão, as enzimas, bicarbonato, que é essencial para neutralizar, então, o conteúdo ácido que vem do estômago. Então, lembrando que o pâncreas ele está associado com a porção do intestino delgado. Então, é interessante que nós consigamos associar essas estruturas, esses diferentes formatos de células, esses diferentes tecidos em órgãos, com o sistema como um todo. Então, por isso a importância de nós conhecermos, né, esses diferentes formatos e diferentes funções e como eles estão organizados, para poder associar a fisiologia, como eles vão desempenhar as suas funções. Então, no caso do pâncreas, né, retomando, a porção exócrina, ela vai liberar na região do intestino delgado bicarbonato,
enzimas como amilase, como lipases, que vão ajudar no processo final de digestão e depois de absorção. A porção endócrina, nós conseguimos observar também através de coloração quais são as células que são produtoras de insulina, quais células são produtoras de glucagon, dois hormônios importantes na manutenção da concentração de açúcar na corrente sanguínea. Então, nós vimos ali pela coloração rosa, eu tenho as células alfa, que estão relacionadas à produção de glucagon. Com a coloração azulada, eu tenho as células beta pancreáticas, que estão ali associadas com a produção de insulina. Então, nós definimos, conseguimos visualizar essas diferentes formações, essas diferentes estruturas, a morfologia e associar com a fisiologia, pensando dessa forma, quando nós conseguimos imaginar o todo dos organismos, nós conseguimos associar isso permitindo uma melhor compreensão dos nossos conceitos e dos nossos conteúdos. Então, na nossa aula de hoje, nós falamos sobre estruturas celulares. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre especializações de membrana. Então, nós sabemos que a membrana plasmática, ela não tem somente a função de fazer a proteção, a delimitação ali do conteúdo celular. Ela também desempenha outras funções através das suas especializações, e que nós vamos discutir na nossa próxima aula. Então, por aqui nós vamos finalizando a nossa aula de hoje, e eu espero vocês para a nossa próxima. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Então, tá bom. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, como a professora colocou muito bem, através, das 3 lâminas que foram examinadas, foi possível, o intuito dessa aula foi o quê? Foi fazer com que nós pudéssemos observar essas lâminas e, através dessas lâminas, a gente conseguir visualizar a constituição celular desses tecidos, como é realizado como é formado também as suas estruturas, a gente conseguiu também visualizar o formato dessas estruturas, desses tecidos, onde esses núcleos estão localizados, e também a parte mais importante que a gente deve se atentar é o que nós pudemos compreender que essas células, elas formam esses tecidos, e através dessas células que formam esses tecidos, que dá a forma e a função aos nossos órgãos. Então, os nossos órgãos são formados através da constituição dessas células e como essas células, elas se sobrepõem junto aos nossos órgãos. Então, a gente tem, da onde vem esse órgão, Como é constituído esse órgão? Então, tem toda uma estrutura por trás disso. E aí, foi através, da visualização dessas lâminas que foi possível que nós pudéssemos observar, e compreender a constituição desses tecidos, Que as células formam os tecidos, e os tecidos, dão forma e função a esses órgãos, tá, pessoal? Então, hoje, é o recado da nossa aula de hoje, O conteúdo da nossa aula de hoje foi essa. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Assim, como você já disse, o que ficou bem interessante foi, assim, a formação do órgão, e quando amplia um membro ali, o órgão, o membro não, o órgão, o laminário, o laminário, a gente vê realmente que a quantidade de células ali para formar aquele órgão ali, E isso assim, realmente é fabuloso, Como que a célula, ela é transformadora, ela transforma, ela faz, muita coisa, É tudo através da célula. Exatamente. Então, assim, é bom a gente entender,
por o que de trás desses órgãos, o que existe por detrás desses órgãos. Por quê? A gente vai cuidar de pessoas, né? Então, a gente vai se adentrar no problema do outro, de um problema de saúde da pessoa, na doença da pessoa. Então, se aquela pessoa, dependendo da doença que ela tem, do que órgão que ela comete, a gente tem que saber por trás desse órgão, o que, que existe por trás desse órgão, né, para ocasionar essas doenças. Então, a gente precisa, antes de se adentrar em doenças, né, como que é a formação de certas patologias, como cuidar dessas patologias, antes disso, a gente precisa descobrir e entender da onde vem, né? Como que surge esses órgãos, né? O que vem por trás disso para poder a gente se adentrar, né? No que, de fato, a gente vai viver na nossa profissão. Então, assim, o meu recado para vocês aí é esse, né? Antes da gente, né, se adentrar, né? É muito legal a gente se adentrar nas doenças, como cuidar dessas doenças, mas a gente precisa de saber da onde que surgem esses órgãos, né? Para poder a gente entender a doença do outro, tá bom? Tá bom. Não, pode Oi. falar. Desculpa cortar aí, Carlos. Só uma informação, porque eu perdi o pedacinho que você falou sobre um desenho da estrutura. Você podia repetir exatamente qual desenho? Então, o que eu pedi foi o quê? São as, né, a gente estudou as 3 lâminas. E de acordo com a aula da professora, que vocês esquematizassem isso no caderno de vocês. Então, essa esquematização que você está dizendo, Lara, foi agora que você segue o roteiro de aula prática que você mandou para a gente, é isso? Isso, eu mandei esse roteiro para nortear vocês a respeito das Entendi. lâminas que a gente iria estudar hoje. E aí, Tá. através do laminário digital que a professora, né, mostrou aí, que vocês esquematizassem cada lâmina dessa no caderno de vocês, tá bom? Tá bom. Eu ia irei, né? Como que eu faço para poder estar baixando livro ou até mesmo alguns módulos assim para me poder estar estudando mais? Através do material do seu portal ou algo que você queira estudar fora do seu portal? Que eu queira estudar fora do portal, que eu queira buscar mais informação assim. Você tem algum site, alguma coisa, Então, assim, geralmente o que eu oriento a estudar é o Wikipedia, aquele que a gente digita no Google, né? Eu não aconselho usar ele para. O Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia, tá. eu não Esse aconselho não, né? estudar Esse por não. ele, porque ele não algo assim preconizado, né? Então, qualquer pessoa que Entendi. tiver acesso, ele consegue alterar a informação daquilo ali. Então, assim, o Entendi. que eu aconselho a estudar é o quê? Os manuais do Ministério da Saúde. No site do Ministério da Saúde existem vários manuais e são de total confiança. Entendi. É através desses manuais que é norteado muitos serviços e através de sites de artigo científico, como o Cielo, né? Que o Cielo é o nosso grande aliado aí para nos trazer informações fidedignas mesmo, tá? Tá. E no nosso portal mesmo ali tem por exemplo, tem uns ilustrativos ali. É importante eu tá imprimindo eles. Então, aí fica a critério de cada aluno. Tem aluno que gosta de imprimir, tem aluno que lê pelo computador e vai fazendo um resumo no caderno. Aí isso vai de acordo com cada um mesmo, com a afinidade de cada um. Entendi. Tá. Tá Então, tudo bom? bem, tudo bem. Obrigado. Nada. Lara, Oi. aqui, esses desenhos que você quer no nosso caderno, você quer que a gente que te manda pro privado ou é só para a gente ter mesmo, pra gente ter conhecimento e tudo mais? Quem vai me mandar no privado é somente os 2 alunos que ficaram responsáveis por fazer o relatório. Os demais é só para vocês terem no caderno mesmo para poder estudar, tá bom? Ok, obrigada. De nada. Lara, Oi.
Eu não estava conseguindo abrir no portal. Quem está falando? Eu não estou conseguindo identificar o aluno aqui que falou. Clícia. Quem? Clícia. Oi, Clícia. Fala para mim. Eu não estava conseguindo abrir no portal para eu estudar essa matéria do aluno, as atividades. Então, qual o material que você não conseguiu abrir? Igual essa parte das disciplinas, hoje eu consegui abrir atividade para estar vendo, para estudar. E essa parte da prática, assim, eu não consegui abrir essas matérias, não. Esse material para eu estar estudando. Então, aí você me manda no privado, tira uma foto do seu portal, me mostra o que você não está conseguindo abrir para eu poder te ajudar, tá bom? Obrigada. Nada. Lara, Oi. essa aula de hoje vai estar disponível no nosso portal? Sim, tá em AP2. Aula prática obrigada. 2, tá bom? Tá bom. Pessoal, para a gente finalizar aqui, só um recadinho mesmo, que eu fico muito preocupada e eu fico insistindo, né, e falando todo dia com vocês, vocês devem me chamar de enjoada. Mas só para reforçar mesmo a questão da prova, tá? Não esqueçam, não. Façam a prova, não percam o prazo, porque depois, né, acarreta consequências aí que às vezes a gente não consegue reverter em relação à nota. Quem puder, não deixe para a última hora. Vocês têm hoje, vocês têm amanhã, o dia todo para fazer, né? Então, quem não fez ainda, e temos o sábado também, né? Quem não fez ainda, por favor, né, deixem um tempinho para fazer, não esqueçam não, porque é muito importante, tá bom? Lara, Ok, Oi. ok. Oi, pode no falar. portal, oi, Lara. Oi, pode falar. No portal, a gente consegue essa matéria todinha, da forma que a professora explicou para a gente estar estudando, e como a gente tem como imprimir isso, eu acho que o Carlos até perguntou isso para você, mas só para saber melhor, para você explicar melhor sobre essa matéria que a gente está estudando, porque ela é uma matéria, assim, bem complexa, né? A gente tem que estudar ela bastante, porque ela tem muita informação que a gente está bem por fora disso. Então, vocês têm o livro disponível, vocês têm os slides da aula da professora, e vocês têm, né, a aula gravada também no portal de vocês. Tudo isso vocês conseguem ter acesso. Em relação à impressão, vocês conseguem imprimir os slides, conseguem imprimir o livro, sem problema nenhum, é só baixar, tá bom? Ah, então tá bom, obrigada. De nada. Oi. Posso só dar uma dica, porque o pessoal que eu estou vendo tá, gente, com muita dúvida. Como eu Pode falar. Olha bem, o que eu faço é o seguinte, gente. Depois que dá a aula, por exemplo, essa aula que a gente acabou de assistir, ela já está disponível no site, lá no nosso portal. Aí você clica no link, você assiste a aula e você vai deixando a professora falar e vai tirando os prints da tela. Por exemplo, aperta no seu computador aí, no celular, né? Quem tiver no celular ou no notebook, computador. No computador é o FN e o F11 junto. Aí você copia, depois você vai colando isso tudo no Word, já com a professora explicando, escrevendo, e depois vocês imprimem isso, e depois, se quiser, eu faço isso, revejo a aula e anoto tudo nos slides impressos